O inimigo, ele é real, o inferno é real, as obras do diabo, elas são reais, mas maior é aquele que está em nós. A gente precisa entender que nós não lutamos contra o diabo, é o diabo que luta contra a gente. Nós não lutamos contra o inferno, é o inferno que luta com a gente. Nós não corremos do diabo, é o diabo que corre da gente. Nós não corremos dos demônios, são os demônios que correm da gente, porque o maior habita dentro de nós. Então todas as vezes que eu vou nesse cenário de guerra, que eu vou na África, seja no Congo, seja em Angola, eu abro a minha boca e eu digo: diabo, sai da frente porque eu cheguei. Aleluia. Você precisa se posicionar com consciência de dizer: diabo, sai da frente porque eu cheguei. Espírito de miséria, sai da frente porque eu cheguei. Espírito de depressão, sai da frente porque eu cheguei. O maior habita em você, o mais poderoso está dentro de você. E se tratando sobre isso, eu não quero dar visibilidade ou maior destaque ao bruxo voador ou aos demônios, mas ao Senhor que habita dentro de nós. Ele é mais poderoso. Eu estava vindo de uma aldeia, eu posso começar a contar? Eu estava vindo de uma aldeia, eu estava saindo de uma ação social em 2017 da República Democrática do Congo. E nessa volta eu percebi que o translado, que seria de 20 minutos, já estava em quase 50 minutos. E eu estava parado no sinal, semáforo fechado, estava vermelho, a gente estava com o motorista dirigindo. Atrás estavam duas missionárias, a minha mãe e a Leide, elas estavam conversando. Havia um outro carro na frente com outros missionários que nem presenciaram esse momento, e eu tava lá no carro. Quando eu olho, eu sinto um impacto em cima, e eu olho para cima, era um bruxo que tinha voado em cima do carro. E eu tinha ouvido falar isso várias vezes, mas eu achava que era misticismo, era exagero, que bruxo que voa, isso é conversa, quem já viu bruxo voando? E quando eu olhei aquilo, eu perguntei para o chofé, que era o motorista, né? Chofé em francês, eu tava no Congo lá, a língua é francesa. E ele olhou e ele falou: você tá vendo? Eu não tô vendo. E eu: como assim você não tá vendo? Eu não tô vendo. E ele disse: é real que você tá vendo, eu não vejo porque eu não tô tão espiritual quanto você. E naquela hora que eu vi aquele bruxo, ele saltou de cima e veio para o capô do carro. E ele tava com um machado na mão. Um machete, um machado. A Slaine tá aqui, ela mora no Congo e ela sabe dessa realidade espiritual que o Congo vive. Enquanto eu tô aqui falando pra vocês, ela tá lá em Kinshasa, que foi aonde aconteceu isso. Lembra, Slaine, de quando houve aquele ataque, né, junto ao dono do comércio de Kinshasa, ali no centro de Kinshasa, que ele foi atacado e morreu, e eles invadiram a RTNC e mostrou na televisão e saiu o noticiário desses bruxos rebeldes. Você lembra que você estava lá? A Slaine, isso é verdade. Obrigado, Slaine. Slaine tá lá. Ela mora na República Democrática do Congo e ela tá sendo uma testemunha do que aconteceu lá. E isso é real. E naquele dia, quando eu vi aquela realidade, aquele bruxo com o olho todo dilatado, ele não tinha nenhuma parte branca no olho, tudo era preto. A Slaine, ela mora lá e ela lembra desse ataque que houve lá. E um desses bruxos que eu não sabia que era bruxo, por isso que eu quero te dizer, querido, se liga no espírito. Para de se distrair, para de pensar nas coisas que são da terra, volta os teus olhos para os céus, volta a se conectar com aquilo que é eterno. A gente precisa estar atento à voz do Espírito. A gente precisa estar consciente de que existe um mundo natural, mas existe um mundo sobrenatural. E naquele momento que eu vi aquele bruxo, ele desce no capô do carro, ele tava com o machado na mão, o olho dele todo dilatado, não tinha nenhuma parte branca, tava tudo preto, parecia que ele estava procurando alguém dentro do carro. Só que entenda, eu não sabia que ele era bruxo, eu não sabia o que estava acontecendo, mas porque eu estava ligado no Espírito, porque eu estava conectado com o Senhor, Deus começou a me revelar o que estava acontecendo naquele momento. E o Senhor falou comigo: ele é um bruxo. E eu: como assim, Senhor? E o Senhor falou comigo: e agora você está invisível. Eu comecei a orar em línguas, e eu comecei a eu liberei o fogo do Espírito pelos meus lábios. Pega essa chave. Você precisa entender que eu não oro em línguas quando eu sinto, mas eu posso orar em línguas para sentir. Eu não oro em línguas porque sinto. Quando eu oro em línguas, eu venho a sentir. Eu não oro em línguas quando Deus me toca para eu orar em línguas. Não, eu posso começar a orar em línguas agora mesmo. Tem momentos que Deus vai me tocar para orar em línguas, mas tem momentos que eu vou começar por estar tão conectado com Deus, tão afiado em Deus, que vou começar a orar em línguas. E eu olho para trás e eu digo: mãe, Leide, comecem a orar em outras línguas. E elas começaram a orar em línguas. Minha mãe é a missionária.
E elas oravam em línguas. Enquanto elas oravam em línguas, aquele bruxo, que eu não sabia que era bruxo, era um homem até então, com o olho dilatado e com o machado na mão, começou a olhar para nós, dentro do carro. E parecia que ele não estava nos vendo. E daí o Senhor falou comigo: ei, sabe por que ele não te vê? Porque maior é aquele que habita em você. Eu declaro em nome de Jesus que a consciência de saber quem mora dentro de você, aleluia, vai te tornar invisível para o diabo, invisível para a bruxaria, invisível para a feitiçaria, invisível para o espírito de miséria, invisível para o espírito de depressão, invisível. Você está invisível quando você está em espírito, aleluia. Uma vez que eu ando no espírito, eu me torno invisível para as ciladas do diabo. O diabo pode te procurar, mas não vai te achar. A doença pode te procurar, mas não vai te achar. A depressão pode te procurar, mas não vai te achar. Porque quanto mais eu ando no espírito, mais eu me torno invisível para a obra do diabo. Aleluia. E eu lembro que ali o Senhor falou comigo: fica tranquilo, eu orei em línguas. Irmãos, isso demorou uns 20, 30 minutos. Não foi um episódio rápido. Aquele homem era suspeito, aquele homem estava com o machado na mão. Mas o Espírito do Senhor me revelou, por causa da oração em outras línguas, o que estava acontecendo no reino do Espírito. E tem pessoas me perguntando aqui: mas isso foi uma visão? Não, foi real. Era um homem com um nível de feitiçaria tão alto que aquele nível de feitiçaria o tornava invisível. Então não foi uma visão, aconteceu, foi real. O mundo espiritual em alguns países de África é mais real do que o nosso mundo natural. E isso também aqui no Brasil é real. Eu preciso entender qual é o meu papel no reino do Espírito. E o meu papel no reino do Espírito é paralisar a obra do diabo e acelerar. Oh meu Deus do céu, o tempo de reinado. Eu preciso estar tão conectado em Espírito que o diabo vai ter medo de você. Eu quero profetizar no dia de hoje, esse feriado, 13h45, uma live de repente, aleatória, onde tem 900 pessoas que estão crendo no poder de Deus, que o diabo vai correr de você, o diabo vai ter medo de você, porque maior é aquele que habita em você, aleluia. E então, aquele trecho que demoraria 20 minutos, demorou 50 minutos, quase uma hora. Quando nós voltamos para a base, depois de termos sido livrados disso que eu nem sabia direito o que era, o telefone tocou. E a embaixada ligou dizendo: olha, prepare os documentos, vai ter plano de evacuação, porque homens, bruxos, rebeldes e invisíveis. Invisíveis ao quê? Invisíveis aos homens naturais, mas não invisíveis aos homens espirituais. Você precisa começar a estar tão ligado no Espírito que você vai denunciar a obra do diabo. Na sua casa o diabo não toca, nas suas filhas o diabo não toca, no seu casamento o diabo não toca, nas suas finanças o diabo não toca, nos seus o diabo não toca, naquele que tem o sangue do Cordeiro o diabo não toca. Existe um pacto estabelecido em Cristo, aonde nenhuma arma forjada preparada contra você prosperará. Aleluia. E ela ligou dizendo: prepare os documentos, porque a qualquer momento vocês vão ser retirados do país. E eu: como assim? Homens bruxos, rebeldes e invisíveis, eles invadiram os principais pontos da capital para amedrontar o governo do país, e a missão deles é matar brancos. Eu sou o quê? Branco. Mas por que eu não morri? Aleluia. Porque maior é aquele que está em mim. Ele não nos enxergou. Gente, tem mais um detalhe que eu não contei no vídeo porque foi muito curto. Aqueles homens em 2 dias paralisaram aquela capital. Eles libertaram centenas de presos. Uns dizem mais de 3.000 presos foram soltos em 2, 3 dias. Rebequinha, vou te ligar. Te amo, bebê. 2, 3 dias. Eles libertaram 3.000 presos, passando as mãos nas prisões, e elas, só você viu, eu vi, minha mãe viu e a missionária viu. Mas parecia que eu tinha mais clareza sobre aquilo, porque eu estava liderando a missão naquele momento. Porém o chofé não viu, porque ele não estava ligado no Espírito, mas nós estávamos orando em línguas.
E tiveram pessoas que comentaram, enquanto isso no Brasil, pessoas estão preocupadas com as paredes pretas. É verdade, vai se preocupar em desfazer a obra do diabo, vai se preocupar em trazer o céu para a terra, seja a parede vermelha, preta, azul, branca, não importa a cor da parede. Eu preciso ter consciência do que eu carrego, e o diabo tem consciência do que ele é. Só que eu só paro o que o diabo está fazendo quando eu entendo quem eu sou. Você precisa entender que esse poder de Deus está liberado para nós, querido. O poder de Deus, o mesmo poder, a Bíblia diz que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de nós. Eles só matariam brancos? Não. São 14 mil homens rebeldes no Congo. E esses homens, cada bando tem uma missão diferente. E a missão daqueles 7 era matar brancos. Essa era a missão daquele grupo. E um deles vieram até mim, mas eu fiquei invisível com a minha equipe diante dos olhos deles. Você está entendendo? Eu lembro que durante a semana passava na televisão imagens de pessoas, eles lançando corpos em carrinho de mão para amedrontar o país, como se tivesse trazido a guerra de volta para a capital. A guerra está no leste do país, onde nós estamos agora. Nós temos um orfanato, um centro, uma casa de acolhimento no leste do país, lá em Goma, onde resgatamos no ano passado 120 órfãos da guerra. Mas aonde nós estávamos nesse acontecimento do bruxo era na capital, era Kinshasa, onde tem confrontos, mas não tem guerra. A capital do Congo não está em guerra. Tem ataques, confrontos, rebeldes, como aconteceu esse episódio. Mas eu quero te dizer que por mais que aquele bruxo fosse invisível, o poder de Deus era maior, e nós quem nos tornamos invisíveis, se prepare, meu Deus, porque o Senhor vai pegar a sua história, e o que o diabo está pensando que vai te matar, é você que vai matar o diabo. A doença está pensando que vai te matar, é você que vai matar a doença. Essa destruição está pensando que vai te parar, é você que vai parar a destruição. Você precisa entender que o poder de Deus é maior do que o poder do diabo. O poder do grande eu sou é mais poderoso do que qualquer avalanche de demônios. Oh, meu Deus do céu, eu só preciso crer na palavra. A Bíblia diz que essa é a fé que vence o mundo. O que vence o diabo é a fé, a consciência de saber quem eu sou em Deus. Alguém está entendendo essa palavra? 13h50, num feriado, tem quase 1000 pessoas sedentas do poder de Deus. Esse poder de Deus está para você. Ele não está disponível só para mim em África, está disponível para você na sua realidade, aonde quer que você esteja. O poder de Deus está esperando um louco que acredite nas coisas loucas. Aleluia! E isso não foi uma visão. Eu quero trazer essas riquezas de detalhes. Tem pessoas que estão dizendo, deixa essa live salva. Talvez eu não vou deixar porque eu não quero criar polêmica e trazer holofote aquilo que é menor. A menor coisa do testemunho foi o bruxo invisível. A maior foi nós termos ficado invisíveis por causa do poder de Deus. A menor coisa desse negócio foi o ataque do bruxo voador. A maior coisa foi que não há encantamento, não há arma forjada que prospere. Mas eu preciso crer com o coração e falar com a boca, porque todas as vezes que eu piso num ambiente de pobreza, miséria, guerra, eu digo, diabo, saia da minha frente porque eu cheguei. Eu quero que você levante agora a sua voz e você diga, diabo, saia da frente porque eu estou aqui. Sabe quando chega uma autoridade e eu preciso sair da cadeira para ela sentar? O diabo vai ter que sair da frente e deixar você reinar, porque a luz dissipa as trevas. Não são as trevas que dissipam a luz ainda dissipa as trevas, seja nos momentos difíceis, seja nos ambientes mais secos e mais áridos. Aleluia, você carrega o poder de Deus e o diabo foge desse poder, a doença foge desse poder, o espírito de miséria foge desse poder. Aleluia, você é luz. Alguém está entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? Efésios 6, a Bíblia diz no versículo 10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se, veja, não é Deus que vai te vestir, não é o teu pastor que vai te vestir, não é o profeta de estimação que vai te vestir. A Bíblia diz, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade. Por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau.
e permanecer inabaláveis. Aleluia, aleluia. Depois de terem feito tudo isso, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, que é Jesus, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da luz. Aleluia. Aleluia, o evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. Eu quero que você escreva aqui agora, o escudo da fé. Além disso, usem o escudo da fé. Peguem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, antes da gente trazer uma revelação sobre essa palavra e eu orar sobre a vida de vocês rapidamente, que eu não ia nem abrir essa live, mas me deu vontade de trazer mais clareza. Obrigado, meu produtor Júnior. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 5, 1 João capítulo 5, no versículo 4, vai dizer assim, olha: o que é nascido de Deus vence o mundo, ok? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus. Em Efésios 6 a gente entende o que Paulo está querendo dizer de nós nos apegarmos à palavra, ok? Nós segurarmos eu quero que você centralize sobre a armadura de Deus na parte do versículo 16 que diz: usem o escudo da fé. Com o escudo da fé você apaga os dardos inflamados ou as setas inflamadas do maligno. E aqui em 1 João 5 diz que aquele que vence o mundo é aquele que crê, porque o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Você precisa entender que a fé te faz vencer o diabo, porém a fé em alguém ou a fé no que aconteceu. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus derrotou o diabo. E a Bíblia diz que Deus o exaltou, dando o nome de Jesus acima de todo nome. A Bíblia diz que o diabo hoje foi colocado debaixo dos nossos pés, porque aonde Jesus está, nós estamos, ok? E aonde Jesus está, nós estamos. O que Jesus conquistou, nós conquistamos. Nós, na verdade, usufruímos da recompensa de uma luta no qual nós não lutamos por causa da fé. Então a fé me faz possuir algo que eu não paguei para possuir. A fé me faz me assumir, ou assumir uma posição, assumir um lugar que eu não teria capacidade, gabarito, competência, dinheiro ou recurso para possuir. Você precisa entender que o que te faz vencer o mundo, o que te faz vencer o diabo, o que te faz vencer todas as potestades, principados, bruxos, encantamento, bruxaria, feitiçaria, macumbaria, seja lá o que for, é a fé. Mas é a fé, aleluia, a fé no Filho de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 João 5 que aquele que é nascido de Deus, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, é esse que vence o mundo. Então o que me fez vencer o diabo não foi a minha luta, não é a minha batalha espiritual. Para de batalhar algo que Jesus já veio batalhar e venceu. Para de ir para o ringue quando Jesus já te deu o trono. Seja humilde e vá sentar no trono que Jesus pagou o preço para você sentar. Seja humilde e receba a cura, que Jesus não precisa da sua oração para te dar, Ele precisa da sua fé. É a fé que ativa a vitória. Aleluia. Então Efésios 6 é baseado em fé. Se apega ao escudo da fé. Quando eu me apego ao escudo da fé, eu inibo, eu paraliso, eu neutralizo as setas do maligno. Então não é a tua oração que paralisa as setas do inimigo, não é o teu jejum que paralisa as setas do inimigo, é a tua fé. Eu preciso crer que Jesus veio, lutou, ok? Foi no inferno, tomou a chave do diabo e nos assentou em um lugar. Você precisa se ver do jeito que eu me vejo. Imagina esse banco aqui, é Deus. Deus está nesse banco, ok? Imagina isso, pelo amor de Deus. Estou dizendo que Deus está aqui, porque Deus está aqui dentro. Deus está nesse banco, ok? Deus está sentado nesse banco. A Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus, assentado nas regiões celestiais. A Bíblia vai dizer que bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou nas regiões celestiais.
Ou seja, a luta que Jesus lutou, ele se assentou por ter terminado essa luta. Só se assenta quem conclui o trabalho. Então Deus está sentado, eu estou à destra de Deus, eu estou em Cristo. Então como é que o diabo vai ter luta comigo? O diabo pode até lutar, mas eu não luto, eu já estou em vitória. A Bíblia diz que esta é a fé que vence o mundo. Esta é a fé que vai paralisar hoje o que você está vivendo. Se veja neste lugar, Deus está aqui e eu estou assentado à destra de Deus em Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos os outros membros. Então aonde Deus está, eu estou. Então o diabo precisa te ver, não mais vendo você. Eu já estou com calor porque o fogo já está caindo aqui, aleluia. Alguém está sentindo a presença de Deus aí? Você precisa se ver em Cristo, e é isso que te faz ser vitorioso. Não vitorioso por uma luta, porque se você luta e ganha, o mérito é seu. Então para de entrar em batalhas espirituais. A fé não me faz lutar para vencer, a fé me faz possuir um lugar que Jesus lutou, para que eu seja mais que vencedor em Cristo. Então nele, por causa dele, por causa de uma luta dele, do mérito dele, eu me torno o que ele é. Você precisa entender que Jesus veio se tornar quem eu era, para que eu pudesse me tornar o que ele era. Alguém entendeu isso aqui? Jesus veio se tornar o que eu era, para que eu pudesse me tornar o que ele era. Então agora, com toda essa revelação, não tenha medo do diabo. Não tenha medo dos ataques. Não tenha medo de arma forjada preparada contra você. Porque o escudo da fé te blinda, te protege e te guarda e derruba as setas inflamadas do maligno. E essas setas aqui em Efésios 6 são pensamentos. Porque se o diabo te convence que você é o que ele te vê, você sai do lugar que Deus mandou Jesus conquistar para você se assentar. E peraí que eu vou tirar esse playback aqui que tá ruim, peraí. Então no dia de hoje, se posicione, se assente. No dia de hoje, seja humilde. Seja forte e corajoso. No dia de hoje, se levante em fé. No dia de hoje, receba essa instrução do céu, para que você entenda que você não vai fugir do diabo. O diabo vai fugir de você. A Bíblia diz que o diabo tem um caminho para vir, mas ele tem 7 para bater em retirada. Aleluia, aleluia. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que no dia de hoje, assim como está lá o testemunho no meu Reels de um bruxo que correu, que ele era invisível, mas o poder de Deus me tornou invisível, entende isso? Quando eu carrego a unção de Deus sobre mim, ok? Eu faço coisas como se fosse Deus fazendo. A unção me capacita para fazer como se fosse Deus fazendo. Porque em nós mesmos nós não podemos nada. Em nós mesmos nós não temos habilidade. A nossa habilidade nos leva até onde a gente pode ir. Mas a unção nos leva só até onde Deus poderia nos levar. A minha habilidade me leva até onde eu posso ir, mas a unção me leva até onde Deus pode me levar. E no dia de hoje, aonde é que Deus está te levando? Ele vai te levar em lugares altos, Ele vai te levar em lugares poderosos, Ele vai te colocar em lugar de destaque mesmo, porque aonde fé chega, as trevas são dissipadas, aonde luz chega, o diabo vai bater em retirada. Eu quero declarar em nome de Jesus, já estou encerrando essa live, que aonde quer que a minha voz está indo, que o diabo saia agora, que a doença saia agora, que a mentira saia agora, que o engano saia agora, e este ambiente seja repleto do poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agora mesmo pegando você, tocando você e ativando aquilo que precisa ser ativado, porque o poder de Deus ativa o que nem tem mais como ser ativado. O poder de Deus traz o que nem tem como mais ser trazido. O poder de Deus starta aquilo que está paralisado há tantos anos. Coisas de 10 anos se tornam em 1 ano por causa do poder de Deus. Então eu quero terminar te dizendo no dia de hoje que esse reel sobre o bruxo que me atacou, o mais surpreendente não está no bruxo voador. O mais extraordinário não está no bruxo que era invisível. Aleluia. O extraordinário estava no Deus que me livrou, enquanto aquele homem pensou
que ia me matar. Deus está te livrando no dia de hoje de um ataque. Eu vejo Deus invadindo agora mesmo um ambiente de hospital. Tem alguém nessa live que está no hospital agora. E o Senhor invade agora em nome de Jesus. E aquilo que pensava que está perdido é estabelecido agora, cura divina. Eu vejo alguém no hospital agora com essa live aberta. E o Espírito de Deus está tocando, vivificando e curando essa pessoa agora no hospital. Quem é você? Porque o poder de Deus é real. O poder de Deus é real. O poder de Deus é real. Receba poder de Deus aonde quer que você esteja agora. Seja tocado pelo poder de Deus, dos pés à cabeça. Mas eu vejo o Senhor invadindo agora um quarto de hospital. Tem alguém no hospital agora. E o Senhor está vivificando, curando, restaurando agora. Porque o poder de Deus não espera, o poder de Deus estabelece. O poder de Deus não espera o acontecimento daquilo que se pede. O poder de Deus ativa e acontece imediato. O poder de Deus é imediatista. O poder de Deus é urgente. O poder de Deus é real. O poder de Deus, ele é exato. Uma vez que o poder de Deus é liberado, tudo que é morto é vivificado. E tem pessoas agora sendo vivificadas. Quem é que está no hospital? Existe alguém aqui no hospital e o Senhor está estabelecendo agora cura divina, agora mesmo, agora. Seja curado agora em nome de Jesus. E eu quero terminar essa live te dizendo: enaltece mais o que Deus está fazendo do que o diabo está fazendo. Dê visibilidade a muito mais o que Deus está fazendo do que o diabo está fazendo. Alguém disse: minha irmã está no hospital agora. Ela vai se levantar agora em nome de Jesus. Engrandeça mais o que Deus está fazendo do que o diabo está fazendo. Na nossa história nós temos dois cenários. Nós temos um cenário onde o diabo está atuando e nós temos um cenário onde Deus está atuando. O diabo, ele é um inimigo vencido. Ele não vai mais te vencer, a não ser que você pense que está lutando com ele. O diabo pode lutar comigo, mas eu não luto com o diabo. Aleluia, porque eu estou em vitória. Eu sou humilde e eu aceito o que Jesus conquistou por meio da luta dele para mim na cruz do Calvário.